Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo por aqui. Estava lendo recentemente, estou lendo ainda, né, relendo um artigo muito legal que fala sobre a Amazofia e fala sobre a questão dos seres, dos mundos, né? A Amazofia é um conhecimento histórico, né? Sobre a história da humanidade deste planeta, como este planeta se consolidou e também um pouco da história desse planeta aqui, do planeta enquanto corpo e do planeta enquanto o espírito que habita esse planeta, que veio de outro planeta, né? O espírito do planeta que está aqui hoje, ele veio migrado do planeta Darmon, que foi um planeta que explodiu, né, foi explodido pela humanidade que lá vivia, mas isso é conversa para um outro dia, tem que me preparar mais, porque são muitos detalhes, são muitas histórias, são muitos intercruzamentos, são muitas nuances, e é verdadeiramente assim enriquecedor e comovente, assim, né? Dá pra se comover quando você entende a história desse planeta, falando propriamente do espírito que habita esse planeta hoje, o que aconteceu lá onde ele vivia, e ele agora encontrou morada nesse corpo que estava vazio, porque o corpo que estava aqui tinha saído, o espírito que estava aqui tinha saído, enfim. São muitas nuances, são muitos detalhes, e é de fato comovente que um espírito como esse, né, o espírito de Gaia aqui hoje, tenha passado por tantas coisas as quais ele passou, mesmo esse corpo que aqui está e que também guarda essas memórias desse primeiro espírito que seria o proprietário dessa morada e que depois saiu e veio um outro e veio. Gente, uma loucura. Um dia certamente falaremos sobre isso aprofundadamente, mas eu gostaria de registrar que o conhecimento amazófico, né, sobre a história da humanidade desse planeta, bem como a história do espírito e do corpo desse planeta, é assim, do ponto de vista literário é incrível, né? Falar até bonitinho, mas assim, sei lá, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho mais triste que belo. É triste que os espíritos que aqui vivem e viveram tenham escolhido, né, pelo exercício do seu livre-arbítrio, caminhos, no meu entendimento hoje, menos felizes, né? Então, explodiram ele lá e hoje tentam explodi-lo aqui, porque entendendo o conhecimento que a Amazofia nos traz, que é um conhecimento que vem lá da constelação de Sírios, pelos pleiadianos, a gente consegue entender verdadeiramente que a humanidade que aqui habita é qualquer coisa menos coitadinha. A gente consegue entender um pouco mais que a humanidade que aqui habita é, 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 é uma humanidade absolutamente, absolutamente equivocada, absolutamente rebelde, absolutamente inconsequente mesmo, né? E talvez eu esteja sendo até gentil na minha colocação. É uma humanidade que veio vindo numa crescente, né? Porque veja, a história da humanidade desse planeta reúne seres de Avis, seres de Darmon e seres de muitos outros astros, muitos outros orbes que vieram aqui também com esse propósito. Ai, dali tá juntando aquele pessoal todo da cabeça tortinha, manda esses daqui também, que esses daqui também tem a cabeça tortinha. Toma, Jesus, pra você cuidar. Mais ou menos foi isso que aconteceu, né? Viram que tinha esse programa de reintegração cósmica, de reconexão com a verdade de quem essa humanidade era, porque eles já estavam há tanto tempo concorrendo para o mal, tanto tempo concorrendo para o não progresso da humanidade, tanto tempo concorrendo para o atraso evolutivo deles e de todos, que se fez necessário a intervenção, né, de espíritos, né? Aí no caso são muitos os espíritos envolvidos nesse projeto,
mas os espíritos que puxaram as rédeas da situação foi de fato Itzhak Rabi e Madzila Su, que seria Jesus e Maria Madalena, e Maria de Nazaré, eu não decorei o nome dela, extraterrestre, e Maria de Nazaré com a sua contraparte astral, né? Assim, grosso modo são esses que estão à frente, né? Por quê? Jesus veio assumir a responsabilidade dos seres de Avis, que estavam ali numa viagem, e a população de Avis também, não sei, né? Que a gente vai estudando, a gente percebe que conceitos como errado e certo, a gente começa a questionar essas ideias, né? Mas assim, talvez tiveram se equivocado, né, na escolha de ter banido a parte de Avis, da parte da humanidade de Avis, que ainda era um pouquinho mais assim, belicosa, né? E, enfim, talvez, não sabemos, né? Só Deus o sabe, tenha faltado um pouquinho de traquejo, um pouquinho talvez de jogo de cintura, um pouquinho talvez até de amor mesmo. E aí Jesus assumiu a responsabilidade pela população de Avis. Mais tarde, entra em contato ali. Tô falando, gente, muito soltamente. Lá um dia farei um vídeo, a gente falar profundamente sobre isso. Aí a gente vai ter nome dos planetas, tudo bem bonitinho, né? Enfim, e aí foi a primeira humanidade a ser resgatada, é essa população que tá aqui ainda. E aí, mais tarde, em contato com o pessoal de Maria de Nazaré, tem Darmon, né? O planeta Darmon, que a humanidade lá estava totalmente deslocada, totalmente fora de si. E aí Maria chega, né? Aí tem os seres responsáveis por Darmon, que procuram por Maria e por sua contraparte astral. E aí envolve, ó, são seis entidades bem uau, assim, né? A galera de Darmon, propriamente, os espíritos evoluídos responsáveis por eles, eu não lembro mesmo o nome. Mas então tem Jesus com Maria de Madalena, a galera de Avis. Tem a galera de Darmon com seus líderes espirituais. E aí entra em contato com Maria. Maria, se não estou equivocada, de Vênus. Mas talvez eu esteja equivocada, mas eu acho que eu não estou. Maria com sua contraparte astral. Olha para você ver, só aí a gente já tem o envolvimento de 2 civilizações e de 6 grandes espíritos, né? E mais tarde a galera do país de Maria, se não estou equivocada, de Vênus, também se envolve com a constituição e com todo o processo evolutivo daqui da Terra. Já são aí 3 civilizações, 3 grandes seres responsáveis pelo progredir dessa humanidade. Maria vem de um lugar com a cabeça em no lugar, mas Darmon, a galera bem equivocada, explodiu o planeta que ali estava, e hoje esse espírito é o espírito de Gaia, né? E a galera de Avis também não era flor que se cheirasse. A princípio, para começo, mas a gente vai entendendo que tem mais civilizações envolvidas na constituição civilizatória da humanidade que está aqui hoje. E a galera tem todo mundo a cabeça bem tortinha. Todo mundo? Não. Sempre tem um, outro e um com a cabeça mais ou menos no lugar. Mas, no geral, o que os espíritos nos dizem é: aqui se reúne a escória do universo. Então imagine que aqui tem espíritos que explodiram os seus planetas de origem e ainda querem explodi-lo novamente. Espíritos que preferem morrer do que sentar e se resolver com os seus desafetos, né? Então eu não quero saber se eu vou morrer também. Desde que você morra, eu estou satisfeito. E com essa mentalidade, explodiram Darmon. Com essa mentalidade, a galera de Avis quase explodiu a Terra, né? Com essa mentalidade, estamos todos aqui quase se explodindo também. Então não importa
se a bomba fulana vai fazer mal para a terra que eu vivo e isso pode me gerar um problema. O que me importa é que quem vai sofrer primeiro é você. Eu vou sofrer na sequência, mas você sofre antes de mim. A gente vai percebendo que existe na constituição neural, psicológica, mental dessa humanidade um grau de demência assustador. Um grau de demência profundo. Um grau de psicopatia inenarrável. Um grau de desamor extremo. Por quê? Eu não quero saber se eu morro também. O que me satisfaz é saber que você morre antes de mim. 10 segundinhos. Mas vai morrer antes de mim. E isso me basta. Isso é motivo de contentamento para mim. Aí eu já me sirvo. Já fico satisfeito. Porque eu vou morrer também. Mas você vai morrer 10 segundinhos. 1 segundo. Meio milésimo antes de mim. E nesse meio milésimo, vendo a sua destruição ali, me regozijarei. E aí pra mim já tá satisfeito, pra mim tá ótimo, pra mim tá 10 de 10. Assim, a humanidade desse planeta ainda, infelizmente, pensa. Acontece que estamos num processo transitório, um processo de mudança. Mudança que acontece. Por quê? Porque tudo o que existe no mundo, no cosmos infinito, e para além disso, porque existem coisas para além do cosmos, é que eu não tenho esse conhecimento, mas existem coisas para além do cosmos. Mas o cosmos compreende todo esse entendimento universal, esse universo, muitos universos, muitos universos e galáxias e sistemas solares e piriri, pororó e tudo isso e muito mais. Acontece que tudo o que existe é vivo e tem vida. Habita nessas constituições, nessas estruturas físicas ou extrafísicas, que a gente pode entender também, nesses corpos astronômicos, né, nos planetas. A gente tem também os satélites lunares e tantos outros que a gente ainda não conhece, ou que eu propriamente não conheço para falar aqui mais seguramente para vocês. A gente tem toda essa constituição, todo esse sistema solar e tudo que o compreende, toda a galáxia e tudo que a compreende, todo o universo e tudo que o compreende, todo o cosmos e tudo que o compreende, aquilo que já sabemos e aquilo que viremos a saber, tudo tem vida. E tudo possui ali um tipo, de fato, espíritos que habitam esses espaços. Então tudo tem vida. E se existe um espírito de planeta, um espírito de estrela, né? Se existe um espírito que habita a galáxia, que dá vida a ela, né? Se tem um espírito que dá vida ao próprio sistema solar, uma forma de vida, uma forma de inteligência incompreensível para nós. A gente não entende que forma de vida é essa, a gente não compreende como pode ser como é. E a gente não compreende como essa forma existe e como ela se relaciona com outros como ela. Se relaciona? Não se relaciona? Como isso pra gente ainda é algo obscuro, porque ainda não é algo claro para nós. Essas formas de vida habitando a tudo, mesmo esse espaço aparentemente vazio, está preenchido. Mas pra gente, com os sentidos físicos embrutecidos, a gente não compreende, né? Em seu inteiro teor. E mesmo aqueles que são contemplados com a mediunidade, aliás, não seria nem mediunidade, porque já é do seu espírito, é animismo, com a vidência. Vidência não é algo que é mediúnico, não envolve um intermediário. A vidência é algo que é do seu espírito, é algo que o seu espírito já alcançou. Se você enxerga espírito, isso não é mediunidade, isso é a manifestação do espírito, né? É o animismo mesmo ali falando, é anímico, é seu, é algo que é seu. O mediúnico é aquilo que envolverá essa intermediação com outros seres,
com esse outro canal, porque a gente é canal, mas se eu que vejo, não tem um canal aqui, é meu, é próprio. Então, ainda aqueles que têm desperto essa faculdade do seu espírito, da vidência ou da clarividência, esses, ainda que enxerguem essa realidade ou essas formas de vida incompreensível para nós, eles também não compreendem. Então, de que vale, né? Ele vê, mas ele não entende o que ele vê. Ele não associa, ele não raciocina com o que ele vê. Por quê? Porque ainda há muitas as ideias que a gente precisa alcançar. Ainda existem muitos entendimentos que a gente precisa realizar o upload e o download, né? Que a gente tem que subir e tem que fazer descer na nossa consciência para que a gente consiga digerir, compreender, assimilar, degustar a realidade. Só que a gente está num mundo em que a realidade desse mundo ainda, né? Ainda tem coisas que... Existem coisas mais urgentes em determinadas configurações, entende? Existem coisas mais urgentes para nós do que entender verdadeiramente esses detalhes. É claro que é importante a gente saber e compreender. A criatura é dada todo o direito. É direito da criatura humana saber tudo e quanto ela possa saber sobre a sua realidade, sobre onde ela está. E ela está onde? Está em Deus. E Deus se faz de que maneira? No sistema solar. Então, tudo que existe no sistema solar ela tem que saber. Tudo que cabe a esse mundo, sobre esse corpo terrícola, sobre esse orbe planetário, né? É dado à criatura saber. Só que, como essa humanidade provém de uma constituição civilizatória bem problemática, então existem coisas mais urgentes para a gente alcançar do que determinados entendimentos ainda. Por quê? Porque ainda que a gente conheça, claro que isso não é uma coisa determinante que eu tô falando no grosso modo, né? Pô, é incrível saber que tudo é vivo e a gente tem que saber. Só que existem coisas que devem estar em primeira mão, mais do que o entendimento científico. E o conhecimento é indispensável. Eu não tô dizendo que um vale menos que o outro. Todos valem, mas se for para dar valor para um direcionamento, essa humanidade tem urgência de amar, urgência de entender o amor, porque a humanidade que já vem de vidas e vidas e vidas e vidas, põe vida nisso, um destruindo o outro, um explodindo o outro, explodiu o planeta, totalmente insensível para a realidade do espírito do planeta, totalmente insensível para as emoções e para o sentimento desse espírito do planeta, e o explodiu sem pensar nem duas vezes, totalmente insensível para ele, né? Totalmente cego, totalmente bruto, enrijecido para a entidade espiritual que o abrigava. É um grau de desamor, um grau de psicopatia elevado. Me falta até vocabulário para conseguir discernir, assim, para conseguir colocar em palavras. Mais do que a intelectualidade, essa humanidade precisa desenvolver o amor, né? Muito, muito mais. Então acontece que falávamos as transições. As transições evolutivas, elas acontecem no planeta, acontecem no cosmos, acontecem no sistema solar, ela acontece em todo o universo. Isso é normal acontecer, né? Porque é o que eu falei, tudo tem vida. Talvez formas de vida que a gente não entenda agora. Talvez formas de vida e de inteligências que a gente não compreende agora, mas ainda assim, formas de existência. E que também estão no seu processo evolutivo, que também estão no seu caminhar, no seu desenvolvimento, e que abrigam essas humanidades e todos esses outros corpos. Mas eles também estão evoluindo. Eles também estão galgando e alcançando o seu desenvolvimento e a sua transmutação para algo melhor.
E quando é chegado o momento de planetas, de conjunto de planetas, de sistemas solares, de galáxias ou de universos expandirem, acontece um grande mover e uma grande transmutação daquele território. Território talvez não fosse a palavra mais interessante, mas a gente vai ficar com ela a princípio, né? Desse território, desses corpos, né? Dessa entidade. Então, todos estão trabalhando para evoluir. Crescemos com essas entidades e elas crescem conosco. Mas quanto mais essa humanidade vai, mais a gente ajuda a eles e vice-versa. O que acontece? Quando é chegado o processo transitório dessas almas que habitam esses corpos, né? Os planetas que habitam o sistema solar e piriri, piroró, piriru, quando acontece o processo transitório desses, toda essa área, toda essa zona que os compreende, vão sofrer uma elevação vibratória, vão sofrer um processo metamórfico. Ele vai sair de um nível de vibração, e ele vai alcançar um outro estágio vibratório. Isso é sobre a evolução desses seres, né? Então a gente os habita enquanto existe uma afinidade. Mas se a gente quer acompanhar a evolução desses seres, a gente precisa acompanhá-los. Se a gente quer permanecer nesses seres, se a gente quer permanecer nesses mundos e nesses espaços, a gente precisa acompanhá-los. Tá bom. Então aqui a gente já não tá mais falando, entre aspas, sobre a evolução da Cláudia, sobre a evolução do Joaquim. A gente está falando sobre a evolução de Gaia, um espírito que já vem há muito tempo no seu processo evolutivo, no seu processo de expansão da consciência de planeta que também existe e do seu processo de amor também que existe. Porque ela foi explodida, foi um planeta que foi explodido no corpo em que o corpo que ele habitava foi explodido, ele veio para cá e continuou abrigando aqueles que o explodiram. Você tem que ter muito amor. Você tem que ter um grau de entendimento das coisas outro. É uma forma de existência e uma forma de entendimento incompreensível para nós. Você consegue imaginar que alguém te dilacerou aqui e passou pouco tempo, nem um ano, e você está vivendo na mesma casa, você está abrigando na sua casa aquele que te dilacerou, aquele que te destruiu, aquele que te causou tamanha dor e sofrimento, você está aí acolhendo esse e mais outros tão ruins quanto esses, e tendo que amar, e amando, e dando o fruto, e dando a água, e dando o alimento, e vendo essas civilizações que me destruíram lá atrás, destruindo os meus filhos, aquilo que é fruto da minha terra, quem? Os animais, quem? O mar, quem? Os seres que vivem no mar. Vocês são capazes de ter esse entendimento, um amor nessa profundidade? É um grau de dilatação de consciência, de entendimento e de inteligência que eu mesma não compreendo. Como é possível um ser amar desse jeito e continuar abrigando e, do fundo do coração de Gaia, adoraria que todos nós acompanhássemos a evolução dela. Veja isso. Veja isso. Mas a vida é feita de escolhas. Acontece que ela não pode barrar a sua evolução, abrigando esses cânceres, que somos todos nós, abrigando esses cânceres, esses tumores, essas coisas repulsivas que nos fizemos no decorrer de vidas. Uns deixaram de ser, outros permaneceram. E amando, apesar de tudo isso, é chegado o momento de colher os frutos desse amor, de colher os frutos desse serviço a essas todas civilizações. É chegado o momento da ascensão de Gaia. Já ascensionou.
já alcançou um outro estágio, já se despreendeu do que precisava se desprender e já alcançou níveis de amor que hoje a gente não compreende e níveis de entendimento e níveis de liberdade que a gente não compreende. Ela foi. Ela já vibra em quinta dimensão. Mas a humanidade que ela habitou e ainda habita, ainda vibra e ainda existe um nível de despertar da consciência 2 níveis abaixo, terceira dimensão. E uns ainda para baixo disso. Porque não manifesta nada de humano. Está num corpo humano, mas não vibra e não sente e não pensa como humano. Vibra, sente e existe como qualquer outra coisa. Para além do bicho, para além do animal, né? Num nível bestial de existência. E talvez até para além disso. Acontece que quando alcançamos esses seres, essas entidades presentes no planeta, na galáxia, no universo, no próprio cosmos, é chegado o momento de saltar, de evoluir, o que acontece? Acompanha alguns e alguns não acompanham. Porque aí já não é, repito, sobre a Cláudia e sobre o José. É sobre a evolução deles. E eles não vão regredir na evolução deles ou estagnar, porque a gente não está acompanhando. Porque ele também precisa crescer. Ele também precisa alcançar voos para que ele lá um dia possa se converter numa outra realidade. E já não será mais um planeta. Será o quê? Uma galáxia? Será o quê? O que será? Será alguma coisa que já não que ele está trabalhando para alcançar esses saltos. E ele precisa ir. Ele precisa expandir o seu grau de amor e o seu grau de inteligência e o seu grau de manifestação. Legal. Muito bonito. Entendemos. Até aqui, compreendemos. Legal. Então, os processos transitórios, eles podem ser dentro do planeta, em uma cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ele pode compreender só um continente, ele pode compreender todo o planeta, ele pode compreender um conjunto de planetas, ele pode compreender o sistema solar, ele pode compreender a galáxia, ele pode compreender o universo mesmo, o mesmo cosmos. Mas vai chegando o momento que território não é a palavra, mas vou usar esses territórios, né, essas consciências que habitam esses corpos todos, elas precisam saltar e transmutar-se. Tudo bem. Quando esses processos acontecem, a gente está vivendo um processo de transição planetária. É um processo de transmutação planetária, ou seja, Gaia, o espírito que aqui habita, já saltou, já está em quinta. Já tem meses isso, né? Já saltou, já está em quinta. Só que ele está agora, o quê? Trabalhando para manifestar toda essa consciência de quinta no seu corpo físico. O espírito já tá. Agora a gente está fazendo o processo de transmutação no físico, que envolve a gente. O que acontece? Quando essas transições acontecem, as humanidades que habitam essas regiões, esses corpos, essas entidades, se elas não acompanham a evolução e o salto evolutivo dessas entidades do planeta, no nosso caso da Terra, essas civilizações são convidadas a se retirar. E não é nem bem que são convidadas. É um processo que acontece naturalmente. Um processo de seleção natural da existência. Um processo de seleção natural do próprio ser. O próprio ser seleciona o território o qual ele quer viver. O qual ele pode existir na sua máxima, entre aspas, plenitude. Então,
Quando essas humanidades não conseguem acompanhar o salto quântico evolutivo da morada planetária ou galáctica, que ele está, ele precisa se retirar para uma morada, no nosso caso planetária, compatível com o seu nível vibratório e compatível com o seu nível de esclarecimento consciencial. Quanto mais consciente, mais desperto. Quanto menos consciente, mais adormecido, mais na ilusão e mais robô. Mais fruto e produto da Matrix existente nessa realidade ou em outras. Porque a Matrix é a ilusão. A ilusão ela pode se manifestar nesse orbe ou em muitos outros. É isso que acontece. Você é convidado a se retirar, aliás, você mesmo. Uma seleção natural que acontece da sua consciência, do seu espírito. É espontâneo. Talvez inconsciente para você, mas plenamente ativo e consciente esse processo. Ainda que inconsciente para você. O processo é consciente, ainda que inconsciente para você. Um processo que parte de si mesmo, da sua própria consciência, realiza uma seleção. Você já não vibra. Como subiu, você já não está mais conseguindo se afirmar nessa vibração que subiu. Mesmo que você tente, mesmo que você queira, você não consegue, você ainda não tem capacidade de tocar essa nova vibração e ainda que toque um dia ou dois, você não sustenta. Para você, então, você já não mais vive, você se sacrifica, porque você precisa desprender uma energia, desprender todo um conjunto intelectual, um conjunto moral que não é ainda próprio seu. Não é adquirido, não é seu ainda. Você ainda está nesse trabalho, você ainda está buscando, você ainda está caminhando, ainda tentando para tocar aqui. Mas não consegue tocar. Então para você começa a ser um processo de dor. Uma coisa é quando o Gaia estava aqui, e você ia e vinha, e horas tocava a terceira dimensão, hora tocava aqui, hora tocava, hora não, mas estava possível, estava palpável, mas ela deu 2 saltos, 4 e 5, quinta dimensão, está na terceira. É um sufoco. Você não consegue manter isso. Torna-se um sacrificante para você. Torna-se pungente, uma dor latejante. Não dá mais para ficar. Quanto mais você tenta ficar numa realidade que já é da verdade, que já é da luz, sendo que você está na ilusão, mais você se debaterá. Porque mais você se deparará com coisas as quais você não compreende. Você verá irmãos seus caminhando aqui, ó, em conjunto com Gaia. E você verá até uns sobressaindo Gaia. Gaia está em quinta, você verá irmãos em sexta, em sétima, oitava, décima. E você em terceira. Quem tá acima, fica bem, Gaia. Mas quem tá abaixo não fica. Ainda mais observando todo o arrastamento que Gaia tá trazendo consigo. Porque Gaia tá arrastando todo mundo. Ela tá arrastando todos que estão sob a tutoria dela. Então venha, tá puxando, tá puxando. Tem gente que tá indo, tem gente que não tá indo. Tem gente que tá acompanhando, tem gente que não conseguirá acompanhar, mesmo que queira. Porque não basta querer, não é? É necessário fazer as coisas acontecerem. Às vezes quis, só quando viu maravilhas. Aí não. Você tinha que ter querido desde um tempo para que agora você tivesse já treinado, tivesse lá minimamente preparado para conseguir aqui. Talvez não vou conseguir estar lado a lado, mas tô de um jeito que consigo acompanhar. Mas não consegue nem isso. É que nem na academia. Quando você começa na academia, teu amigo tá há 5 anos na academia, faz 3 horas de esteira, nível 10. Você chega, mano, vou contigo. Vou te acompanhar. Aí você chega na esteira nível 4. Ah, suave. 5. 6. Já começa a ficar 7. Você já tá tendo que correr. Só que você não tem condicionamento. Você não tem condicionamento moral e você não tem condicionamento intelectual para sustentar a sua permanência em uma realidade que todo mundo tá correndo nível 10. No mínimo, o nível mais baixo que todo mundo correndo é nível 10.
você não tem condicionamento. Você consegue correr em 8, 10 segundos e quase caindo da esteira. Você não consegue sustentar isso. Você não tem preparo físico e não tem preparo mental, não tem preparo intelectual para sustentar a sua permanência nessa realidade. Então, essas humanidades, esses seres, essas pessoas estão sendo levadas por uma seleção própria de si mesma a se retirar. Uma seleção própria de si mesma a habitar espaços, corpos e espíritos, no caso de planetas, compatíveis, mas compatíveis com o seu nível vibratório e com o seu nível de esclarecimento consciencial. Ali ele não vai sofrer. Ali ele não irá presenciar coisas que ele não compreende. Ali ele não presenciará conversas que parecem loucas para ele. E ele tenta compreender e fica doido porque ele não tem preparo para entender. E quer entender, muitas vezes porque quer acompanhar, mas muitas outras vezes porque não quer ficar para trás. Você entende a diferença? Uma coisa eu quero acompanhá-lo, outra coisa eu não quero ficar para trás. É diferente. Então eles serão colocados, já estão sendo, esse processo já está acontecendo, já tem um bom tempo, realocados em novas moradas planetárias, compatíveis com a sua vibração e com as suas potencialidades. Ou seja, com todo o seu conjunto, com todo o toda a sua extensão capacidades, de qualidades, capacidades de coisas que ele é capaz de realizar, aquilo que ele pode realizar, entendimentos já adquiridos, e que ali ele será útil, ali ele conseguirá dar vazão. Então a gente chegou num ponto. E mundos mais evoluídos, e que as pessoas já atingiram o entendimento da realidade, da imortalidade do espírito, tem muito ainda que conhecer, mas o basicão, que é a imortalidade do espírito, a gente não alcançou nem isso na Terra. Isso ainda é assunto de conversa de mesa de família. Isso ainda gera briga. Isso ainda gera atrito. Isso ainda é motivo para pessoas ficarem vermelhas de ódio porque tá falando de reencarnação. O básico, veja você, o básico não tem. E falar do básico gera ódio. O básico gera repulsa. Vontade de destruir. Como que faz? Como que faz? Entenda que Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Você entende isso? Você entende isso? Quinta dimensão. Nível mínimo para correr na esteira da quinta dimensão, nível 10. E eu tô sendo fofa. Nível 10. Cara, não chega no 8. Chega no 8, fica 10 segundos, tem que sair. Porque tá muito rápido. Tá muito acelerado. Deus não vai sacrificar você. Deus não vai falar, se você não conseguir beber, você vai arrastar a cara no asfalto. Ele não vai falar isso. Ele vai te colocar num lugar compatível com aquilo que você pode entregar. Olha que coisa bonita. Te colocará num lugar compatível com aquilo que você pode entregar. Porque aqui já não fará mais sentido você. Você não vai conseguir acompanhar as necessidades dessa nova realidade. Não é? E aqui todo mundo é útil. Mas aqui para você não vai saber como você será útil. Porque aquilo que você pode oferecer, essas pessoas que estão aqui já oferecem elas a si próprias. Isso já não é negócio aqui. Mas lá no mundo onde você será colocado, lá será negócio. Lá você vai conseguir tirar um caldo. Não é? Eu vou oferecer alface. Todo mundo colhe alface. Todo mundo planta alface. Vou oferecer cenoura. Todo mundo planta cenoura. Tudo o que eu posso oferecer, essas pessoas já oferecem muito melhor.
com muito mais qualidade. Então, as necessidades dessas pessoas que estão em quinta são outras. Outras que outros seres e outras circunstâncias oferecerão. Mas para quem está em terceira, para quem está correndo nível 8, nem sustento 8, está correndo 7, assim, está correndo 6, 5, 5,5. 5,5 ainda tá correndo 5. Não é possível. Então você tem necessidades e você tem potencialidades, aquilo que você pode oferecer, que é ali para onde você irá, que você vai conseguir sustentar e se manifestar tão plenamente quanto possível, ali você será melhor aproveitado. Olha que coisa bonita. Então, vamos lá. Em mundos mais elevados, as humanidades, as civilizações que a habitam, o que acontece? A disparidade, a diferença vibratória entre os seres que aqui vibram existe, sempre existe, porque sempre tem um que é mais evoluído aqui, menos aqui, mas no geral eles partem de um lugar comum. Então, nos mundos mais elevados, em que quanto mais você sobe, menos tem diferença consciencial, vai tendo menos, assim, até existe, mas é para melhor, não é para pior. Entende isso? É para melhor. É para melhor. E a abertura a se entender o que essas pessoas têm para falar é maior, coisa que aqui não existe. Coisa que aqui a ilusão tá tão grande que você não se abre. Entendeu? Legal. Então, a diferença entre a humanidade que vibra aqui alto existe, mas é diferente. É menos. E as diferenças que existem não geram ódio, não geram repulsa. Não. É uma admiração. Nossa, cara, tu já tá aí. Nossa, vou te acompanhar. Só que o cara tem condicionamento físico para chegar ali. E mesmo que ele não chegue, ele tem condicionamento físico, moral, intelectual, piriri, pororó, pururu, para ficar de um jeito assim, que ele pode receber. Entende? Que ele pode contemplar sem inveja, que ele pode contemplar sem arrogância, que ele pode contemplar sem orgulho, que ele pode contemplar sem querer matar o cara porque o cara tá indo mais rápido que ele na esteira. Ele consegue admirar, ele consegue contemplar com amor, com carinho e desejando o melhor para ele. Desejando o melhor para ele sem invejar o outro. Mas em mundos mais atrasados, em mundos menos adiantados, como a gente ainda vivencia aqui na Terra, existe uma miscelânea evolutiva muito grande. Então tem seres que estão vibrando na terceira dimensão, tem seres que estão vibrando na quarta, tem gente que vibra na quinta, tem gente na sexta, na sétima, na oitava e uns ali tocando a 10ª, de fato a 10ª, e quem sabe até mais vai saber. Então o que a gente tem que entender? Que alcançará isso, né? Então o que a gente precisa saber? Por conta dessas configurações de que tem muita coisa diferente, muita mudança, muitos povos de mundos diferentes, com culturas diferentes, mas são iguais na intolerância uns para com o outro. Por conta desse caráter das pessoas que vieram aqui habitar a Terra, acontece muito conflito. Só que esses conflitos são positivos para favorecer a evolução e o salto evolutivo moral, intelectual, né? O salto evolutivo de toda essa comunidade que está aqui, que agora somos um só, e de cada pessoa individualmente. Por que em mundos primitivos existe tanta gente assim que vibra tão diferente? Por que tem tanto disso? Primeira coisa, tem muitos os motivos. O primeiro motivo é o seguinte: o primitivismo dessa humanidade que habita aqui não permite, não torna viável, não viabiliza a possibilidade desses espíritos que aqui estão encarnados e mesmo desencarnados ficarem aqui sem uma rigorosa vigilância. Não pode.
Porque se eles ficarem aqui com a cabeça torta do jeito que eles têm, torta do jeito que é, ficar aqui sem uma tutoria, eles vão explodir de novo o planeta. O planeta que eu me refiro, não o espírito, mas o corpo do espírito, que já foi explodido lá. Já teria explodido de novo. Outra vez. E quantas mais coisas ainda piores não poderiam ter sido feitas? Então existe uma tutoria astronômica do ponto de vista extrafísico que a gente não enxerga, né? O que se chama o governo oculto do mundo, que está regendo tudo e coordena tudo, e tudo está no conhecimento desse governo oculto, e necessita de uma tutoria presencial, que são os seres evoluídos, que são mandados a encarnar aqui, né, nessas realidades, nessas dimensões primitivas, de terceira dimensão, de terceira ordem, que são mandados a descerem ali para esclarecer o pessoal. Então existe um trabalho invisível de intuição, de sugestionamento. Vai pra luz, fulano não faz fofoca, fulano não mata, fulano não trai o seu amigo, fulano não rouba, fulano não pensa maldade, fulano não assiste conteúdo de baixa moral, fulano não produz conteúdo de baixa moral, fulano não agride a sua mãe, fulano não bate na sua avó, fulano não estupra, fulano não trafica, fulano não usa droga, fulano isso, fulano aquilo outro, fulano. Então fica toda esse vozoeiro invisível te sugestionando, te dando toque, fazendo aparecer vídeo no seu celular, fazendo aparecer uma igreja no meio do seu caminho. Você vai pra igreja, fulano, vai pra luz. Vai pra luz, fulano, vai pra luz, pelo amor de Deus, fulano, vai pra luz. Fica todo esse sugestionamento que você, na cegueira da encarnação, e do embrutecimento da sua consciência você não vê ou não quer ver, né? Mas aí os invisíveis da luz contam também com seus instrumentos encarnados da luz. Eles também contam com seus instrumentos. Então, fica um trabalho de lá e de cá. Eu vou sugestionar daqui. E eu não posso aparecer para ele, porque se eu aparecer para ele, ele vai infartar, porque ele não pode ainda ver espírito. Então, você que está encarnado, você deixa claro que eu tô dando sinal e ele não tá pegando. Suave, tranquilo. E aí tem os enviados de Deus, que tornam mais claro e mais palpável, mais tátil, aquilo que os invisíveis da luz não estão conseguindo tornar claro e tátil. Porque o obscurantismo, o enrijecimento daquela consciência é muito forte. Então, os encarnados vêm. Uns fazem vídeos, uns são levantados por Deus para terem trabalhos nas igrejas, uns são levantados por Deus a produzirem filmes, a produzirem obras cinematográficas, a produzirem conteúdos literários edificantes, que vai tocar essa pessoa de maneira mais tátil, mais direta. Porque como ele está muito fechado para a espiritualidade, como ele está muito fechado para Deus e no fim para si mesmo, ele não consegue muito assimilar as inspirações e as instruções da luz. Até porque o que vem da luz permeia o campo da sutilidade. Então, se diz, a voz de Deus é muda. A voz muda de Deus se fala, porque Deus não berra. Imagina, ele não vai competir voz com a gente. Sabe, na escola, gente, eu não vou competir voz com vocês. Deus não compete voz. Ele, o Todo-Poderoso, ele não compete voz. Então ele tá aqui, ó, uma vozinha aqui assim. E se eu tiver na loucura do mundo, do cotidiano, de mim mesmo, do meu interior, não vou escutá-lo. Então, para escutar, para captar as inspirações, as instruções que vêm de Deus, tem que calar. Calar não no físico, mas no mental. E estar atento.
antenar a visão, antenar a audição e se fazer um canal aberto, se fazer um recipiente límpido para receber o máximo de instrução possível dentro das possibilidades de cada pessoa, dentro do grau evolutivo que cada pessoa vibra, que cada pessoa está estagiando nesse momento. Entende? Então, um dos motivos que acontece de ter tantos espíritos assim de ordens diferentes encarnados aqui é esse. É porque nessa diferença que acontece, esses espíritos luz que são encarnados ali para mostrar uma nova conduta, uma outra forma de fazer, uma nova forma de se portar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ser, uma nova forma de amar, eles acabam inspirando consciente ou inconscientemente aqueles. E alguns são inclusive inspirados por Deus não só para manifestar a conduta, que é o que mais importa, é o que importa acima de qualquer coisa. Mas uns são chamados, uns estão tão na conduta, né, que Deus chega nesses filhos e fala assim: filho, como você tá com a moral nesse lugar, como você faz, como você já é um comigo, eu vou também colocar na sua boca algumas mensagens para você dar para os seus irmãos. Porque não basta só eles verem o seu comportamento. Eles têm que saber que eles têm que aprender com você. Eles têm que saber que o comportamento deles não tá bom. Porque senão, como eles são muito ignorantes, eles vão achar, é cada um é cada um. E não, filho, não é cada um é cada um. Realmente, cada um é cada um. Só que eles estão sendo um tipo de um que é prejudicial para eles mesmos. Então eles não sabem. Então eu vou colocar na sua boca umas mensagens e você vai lá e você fala. Mas, Michele, eu sei que tem muita gente que não é um com Deus, mas também acaba levando mensagens. É verdade. Tem muitas pessoas que ainda não estão numa afinidade legítima com Deus, que Deus acaba utilizando para trazer determinadas mensagens. Isso é um outro caso, né? Falando brevemente, isso daí, esses casos, que é a maioria na Terra, é a misericórdia de Deus. Porque são os espíritos mais criminosos que tem, os mais criminosos que tem, que apertou o botãozinho da bomba pro planeta explodir, entendeu? Daí para baixo. E aí Deus, na infinita misericórdia dele, fala: olha, filho, se você tiver que pagar isso do jeito que você deveria pagar, você vai ficar não sei quantos milhões de anos, talvez até bilhões de anos, vai saber, depende da sua cabeça, para você quitar esse karma. Como eu não quero isso para você, como eu não quero isso para você, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai levar umas mensagens para uns filhos meus, e aí o que eu falar para eles é antes para você. Você pega para você primeiro, porque tudo que eu vou falar, botar na tua boca é para você. Mas tem muita gente que assim como você se perdeu. Você vai trazer para o caminho aqueles que seguiram a sua cabeça torta nas outras vidas e você corrompeu lá o que eles estão vivendo. Então você vai voltar lá para ajudá-los. E salvando a alma deles da ignorância, você estará salvando a sua também. Mas primeiro, saiba, tudo que você falar, tudo que eu botar na tua boca é antes para você do que para eles. Você é o mais que precisa. Não vai colocar, não vai se confundir e achar que você é um ser que você não é. Tá bom? Tá bom, meu filhinho? Tá bom, papaizinho, tá bom. Encarna. Encarna, entra no esquecimento da matéria. Mesmo que tenha mediunidade, ainda está no esquecimento. Por mais que saiba, por mais que esteja desperto, ainda está no esquecimento. E o cara encarna aqui e começa a achar que ele é um semideus. O cara encarna aqui e começa a achar, até faz. Faz por 1 ano, 2, 3, às vezes 10, 15 anos. Um trabalho da luz. Né? Ele vai sentindo e fala: nossa, eu acho que é uma oportunidade. Eu não sei porquê, ele não sabe que ele é um criminoso. Mas ele acha que Deus tá precisando dele e nem precisa, né? E tal. Mas ele acha que é mais pelos outros do que pra ele. Ele cai nesse delírio. E aí começa, faz um trabalho bom até 20 anos de trabalho espiritual. Aí, não sei o que acontece, vira uma chavinha. E ele começa a ver a fama, ele começa a ver o dinheiro que ele tá ganhando, ele começa a ver o prestígio, ele começa a receber elogio, ele começa a se seduzir por esses elogios, ele começa que legal, que interessante,
acho que eu sou isso mesmo, porque olha as coisas todas que eu consegui. Eu acho que eu sou gostoso. Eu acho que eu sou bom. E aí ele começa a entrar numa viagem profunda da cabeça dele. E começa a acreditar que aquilo que ele professa é para os outros. Ele começa a achar que o que ele professa é para aquela humanidade. Sem saber que a primeira pessoa, a pessoa última, a pessoa mais importante a quem aquela mensagem direciona é ele. Ele começa a se tirar fora. Ele começa a achar assim, não, isso não é para mim. Isso não me cabe. Isso é para o outro. E ele fala, e ele vai se tirando, e ele vai se tirando. E quanto mais ele se tira, mais ele aproxima alguns. Quem? Os negativos. Que negativos? Quanto maior a fama, mais forte e mais status tem esse negativo que você atrai. Então, uns chamam os quiumbinhas, outros chamam umas entidades já mais trevosas, mais intelectualizadas, outros chamam feiticeiros e por fim não, né? Outros vão chamando magos negros e lá atrás, já foram retirados a atenção dos dragões, que são entidades que se corromperam num nível tão grande que se tornaram a própria manifestação do mal, né? O que a gente entende como diabo, o verdadeiro diabo, que são homens. Homens que foram se perdendo tanto e cultuando tanto a maldade em si mesmo que se fizeram de si uma outra coisa. Se perderam loucamente. Então vamos voltar aqui. Então é isso que acontece. Mas aqui eu tô falando daqueles enviados por Deus. Os verdadeiros enviados por Deus. Que são mandados por Deus porque tem moral para isso. Estão na condição para isso e foram enviados para um trabalho para Deus. Vale a ressalva também, estão no esquecimento. E a criatura é 50% âmago e 50% meio. E a gente é muito fruto do meio que a gente vive. Então, muitos seres elevados são colocados em lugares altamente problemáticos. Aliás, quanto mais iluminado você é, mais é o lugar problemático onde você é enviado. A verdade é essa. Porque Deus tem que mandar um guerreiro, um soldado, que pode cumprir a obra. Como é que eu vou mandar um cara para uma zona de guerra, um cabo? Um Zezinho que acabou de entrar no exército? Não tem como, ele vai morrer. O cara vai falar, oi, e ele vai cair pra trás de medo e vai levar um tiro. Não dá. Então ele tem que mandar um sargentão, ele tem que mandar um general. E aí ele encarna esses caras aí, né? Patente alta, bigode grosso, ele manda esses caras nos lugares que mais tem necessidade. Os lugares onde tá mais perdido. Porque é ali que mais precisa. Mas não vai mandar qualquer Zé Bunda. Ele vai mandar um que tem condição de sustentar o trabalho, que tem condição, tem inteligência, tem moral para passar por tudo que ele deverá passar para levar as mensagens que precisam ser levadas naquele território. Por quê? Por que a moral é importante? A moral é importante porque o trabalho é muito mais do que ele emana, menos do que ele fala, né? E ele vai ser tão odiado, ele vai ser tão desprezado, ele vai ser tão colocado em situação complicada, que se ele não tiver a cabeça boa, em vez de amar, ele vai começar a odiar. Mesmo que ele seja evoluído. Porque será um artifício de proteção do ego dele, que ele está no esquecimento. Ele não está vendo os espíritos, e ele também não se vê com clareza. E ele esquece. Mesmo que ele sinta amor, quando ele é lesionado, quando ele é ofendido, ele se sente muito mal. Não por maldade. É natural, isso acontece. Ele ainda não tem esse despreendimento todo das coisas. Ele ainda acha que ele é corpo. Ele ainda acha que ele é aquela imagem. Ele acha que aquelas pessoas são aquilo que parece que são. Ele não tá vendo que quem tá falando com ele, muito desses espíritos de luz, ele não tá vendo que ele é luz e aquela galera toda é rato. Rato peçonhento, peludo, lagarto. Ele não tá vendo isso. Ele tá vendo um cara bem vestido, ele com um sapato furado, o cara bem vestido, e ele vai sendo sugestionado
pela visão da matéria, pela ilusão do físico. E ele começa a achar que ele é uma coisa que ele não é, e começa a achar que essa gente é o que ele não é. Entendeu? Então, se ele visse, ele já se sentiria, talvez, um pouco mais seguro para agir. Tem casos e casos, enfim, né? O fato é que tem espíritos e tem espíritos. Tem espíritos que alcançaram tal engajamento, tal moral, tal presença divina tão grande que esse cara não mija para trás. Esse cara é mesmo, ele pode ser colocado dentro da boca de fumo. Ele manifestará condutas e mentalidades e pensamentos diferentes, tá? Mesmo que ele se perca. E se perderá, certamente sim, em algum momento. Mas quando Deus chamá-lo, ele virá. Deus chamá-lo, ele falar, realmente, eu tô muito louco, isso não tem nada a ver comigo, beijo, gente, eu vou procurar Deus. E ele vai, e aí quando ele vai, nada para esse cara. Mas também tem esses outros casos que eu falei, né, que estão também no esquecimento. Mas quando Deus chama, e aí vai depender do nível e do grau evolutivo de cada criatura, mas grosso modo, quando Deus chama, vai sentir tão forte no coração, vai sentir tão forte em cada partícula, em cada átomo do corpo, em cada célula do corpo, que ele vai falar, eu tenho que ir. Deus vai estar puxando ele, vai, sai daí que você não é disso daí, você é daqui, vem pra cá. E essas pessoas vão fazendo o trabalho. Então é essa gente que eu tô falando. Quem pode, né, quem fala, porque conhece parte daquilo que se sabe. Legal, muito bonito. Então, a gente está falando desse caso. Então, tem um dos primeiros motivos dessa divergência que acontece evolutiva. É porque a humanidade daqui é muito primata. E segundo, que aí a gente vai aprofundar agora, é isso. Como a gente tem essas pessoas, esses espíritos que vibram de maneira tão contrária, a gente percebe que o quê? Salvo, pessoal, aqueles que são verdadeiramente iluminados, por exemplo, Jesus, por exemplo, Gandhi, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Bezerra, por exemplo, Buda, por exemplo, Akhenaton, Allan Kardec, salvo os verdadeiros iluminados, os verdadeiros iluminados, iluminados mesmo, né? Iluminados mesmo, né? Aqui, a gente tem que partir desse princípio, da premissa que a Terra não é parâmetro evolutivo. A gente não é parâmetro evolutivo. Então, mesmo quando a gente contempla uma pessoa evoluída, aqui, salvo os iluminados mesmo, mas assim, mesmo quando a gente encontra um espírito luz aqui, ele é luz. Mas aqui, você entende o que eu quero dizer? Ele é luz. E amém, a luz dele está iluminando o terreno. Mas, o que eu estou querendo dizer, ele não é parâmetro. Porque a luz que ele é, nem é a verdadeira luz. A verdadeira luz não é ainda. Entende isso? Mas é luz. É luz. Só que, se a luz que ele é ainda não é a verdadeira luz, isso significa que ele, assim como aqueles que são muito, muito trevas, ele também está sujeito a cair em armadilhas do ego. A maior parte da humanidade, ela cai na armadilha do ego materialista, que quer se afirmar na realidade material, que quer carro, que quer casa, que quer uma família, mas não quer a família enquanto família, não quer a ideia espiritual da família, que é o conceito físico da família, para dizer que casou, para dizer que tem um marido ou uma mulher, para dizer que tem um filho, para dizer, eu tive casa, filho, casei e fui um cidadão modelo. Quer ser um cidadão modelo da Matrix, quer ser algo dentro da Matrix. Não é disso que eu tô falando, entende? Aliás, é disso que eu estou falando. Então, muitos desses seres luz, né, salvo os verdadeiros iluminados, muitos desses seres luz ainda estão sujeitos às armadilhas do ego. A maioria da humanidade está sujeita às armadilhas do ego material, mas esses seres que já têm um entendimento da luz, já têm um entendimento do amor, um entendimento, um resquíciozinho, eles estão sujeitos à armadilha do ego espiritualista. Porque o ego, ele quer vencer.
O ego, ele quer se afirmar não importa como. É na matéria? É matéria que você gosta, eu vou te dar tudo. Ah, é a espiritualidade que você quer? Então é ali que eu vou te pegar ali na curva. Ali na curva, mas eu não vou sumir, porque o ego ele tá fazendo de tudo para sobreviver. Ele tá fazendo de tudo para ele não ser esquecido, né? Mas o ego, já falamos sobre isso, né? Falaremos mais futuramente pra gente aprofundar o entendimento do ego. O ego não é mal. Isso tem a ver com a constituição dele. Ele existe, ele nos é dado para assegurar a nossa individualidade. E no entendimento do ego, conforme a gente vai se afeiçoando a Deus, conforme a gente vai entendendo a unidade, o todo, ele acha que ele vai sumir. Ele acha que ele vai ser deteriorado, né? Dentro dessa ideia ilusória vai mesmo. Mas não é assim, entende? Não é assim. E ele vai entrando nesses surtos, nesse medo, eu vou deixar de ser eu vou deixar de ser vou sumir, eu vou deixar de ser eu. E aí ele começa a meter o pé pelas mãos. E aí a criatura humana começa a fazer um monte de sandice para se afirmar enquanto individualidade. Então, o ego espiritualista não vai te pegar na matéria porque ele sabe que você não se interessa nisso. Mas ele vai te pegar nas vaidades espiritualistas, nas ideias equivocadas de evolução, nas ideias equivocadas de superioridade consciencial. É ali naquela curvinha, é ali naquela esquininha que ele vai te pegar. Se você não for atento, se você não for esperto, ele vai te pegar e era uma vez. Por quê, gente? Como a gente tem essas divisões aqui evolutivas muito grandes, muito gritantes, é comum quando a gente está comunicando para pessoas menos evoluídas, é comum, veja bem, a gente aqui não vai condenar ninguém, não nos cabe, isso aí é problema de cada um, isso aí cabe a Deus, mas a gente tem que alertar, veja bem, é comum, é natural no processo evolutivo. Muitos anjos, muitos arcanjos, anjos lá pra cima, passaram por isso. Mas a gente não precisa passar. Entende? Claro, vai passar um pouquinho pra aprender, mas assim, não precisa se perder de tal modo que vai ficar muito louco. Não precisa. A gente tem que se vigiar. A gente tem que estar atento ao que é nosso, ao que é do ego, o que sou eu, o que é o corpo, o que sou eu, o que é a ilusão, o que sou eu, o que é a matrix, o que é desejo meu, o que é desejo adquirido, o que é sonho meu, o que é sonho sugestionado pela população ao meu redor. O que sou eu? A gente tem que ter essas conversas, esses diálogos internos conosco. Então, o que a gente tem que entender? É comum na caminhada evolutiva você adquirir conhecimento, e é por meio do conhecimento que a gente chega a Deus, tem que estudar sim, tem que estudar muito na presença de Deus. Jamais sozinho. Sempre evocar a presença de Deus. Sempre. Porque cair no delírio de ir estudando, intelectualidade, o amor zero, e estuda e não pratica nada, cair nisso daí, eu vou te dizer, é pegar, você vai entrar numa cova, e quando você perceber essa cova não tem fim, quando você descobrir que você tá dentro do abismo, quando você vê, você não para de cair, só cai. E só cai. E não chega no final desse abismo. Não chega no final dessa cova. Então, é o estudo com o amor. O estudo praticado com amor. O estudo vivenciado com amor. Porque eu amo, eu vou estudar. E porque eu gosto de estudar, que eu amo. E porque eu amo, amarei e manifestarei essas coisas que eu estou aprendendo. Colocando em prática. Sendo você mesmo o seu principal objeto de estudo. Por quê? É muito comum, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo, vai falando da humanidade, que o pessoal é atrasadinho, cabeça tortinha. A gente fala, nossa, todo mundo tem a cabeça tortinha. Realmente, nossa, a pessoa é muito... E a sua cabeça é maravilhosa. Você é exemplo de normalidade. É isso que eu tô falando. Você não é. A gente sabe que você não é. Entende? E mesmo que você seja uma pessoa que estuda verdadeiramente, apreende o que está estudando, ela vai saber, pô, não, e tudo bem você saber que você está melhor que os outros, isso não é um crime, entende? Não, eu acho assim, no geral eu percebo que eu não sinto isso, tal, só que você vai saber, mas aqui não é parâmetro. Então você vai saber que você tem que se esforçar mais.
Você vai saber que se você ainda tá aqui, é porque você ainda não alcançou tudo que você podia alcançar. Mesmo que no geral você esteja melhor que a maioria. Só que melhor que a maioria na Terra, melhor que a sua família, sendo que será que a sua família é parâmetro evolutivo para você se envaidecer com promessas de que, nossa, você é o mais evoluído da sua família? Desculpa falar, grandes coisas. Isso não quer dizer nada. Entende? Isso não tem muito significado. Não tem muito significado, não deve ter muito significado. Entende? Ao contrário, ter esse entendimento, se é que isso é verdade, você tem que... a responsabilidade triplica. Porque te será cobrado muito mais do pai. Então, eu fui vítima de não sei o que do meu parente, eu fui vítima de não sei o que lá no meu trabalho, não sei o que. Mas falaram que eu sou muito evoluído. Então, falaram, não falaram? Então, Deus pouco está se importando, ele não liga, ele não quer nem saber que a Josefina do andar X da sua empresa te colocou numa cilada. Deus quer saber do seu comportamento, porque a Josefina não tem conhecimento dele, mas você tem. É isso que ele quer saber, ele tá nisso aí, ele tá amando a Josefina. Na verdade, ele está sendo grato a Josefina. Porque naquele instante a Josefina foi um instrumento para te provocar e te aguçar mais, para você manifestar mais a sua luz. E Deus quer saber, você vai manifestar a sua luz ou você vai dar vazão à sua sombra? É isso que ele quer saber. Que a Josefina te colocou, não sei na onde, que Niquiró, que no Curu, ele tá nem aí pra isso. Ele, na verdade, ele tá nem aí pra isso. Ele quer saber de você. Porque você, em comparação à maioria, é mais esclarecido. Ele quer saber do que você fará da oportunidade sublime que ele está te oferecendo de crescer com Josefina. De crescer a partir do comportamento da Josefina. E se você estiver aprendendo verdadeiramente o que você estuda, você não só vai transmutar a raiva que eventualmente você vai sentir, tudo bem, você é ser humano. Mas ele quer saber dessa energia que você vai transmutar e do que você vai fazer depois disso. Você vai ter condições de amar a Josefina de tal modo que você vai envolvê-la num amor tão imenso e sem que você saiba e sem que ela saiba, você vai estar fazendo um bem, uma caridade imensurável para ela, acelerando os processos evolutivos dela por conta dessa alta carga de amor que você mandou para ela. É disso que Deus quer saber. Ele não quer saber da Josefina. Para ele, a Josefina, não tá nem aí. Ele quer saber de você. Então, muitas das coisas que a gente vive aqui, a gente não, né? Os espíritos evoluídos que aqui vêm, né? São evoluídos, mas não são perfeitos. Que eles aqui vivem, essa disparidade, é porque é para eles também, em contato com essa humanidade primata, é também para eles uma grande oportunidade deles se lapidarem. E a partir dessa lapidação, eles resgatam esses. Você entende? Verdadeiramente. Então é comum no processo evolutivo a gente cair em alguns delírios. É comum, isso acontece. Por quê? Eu julgo com o que eu vejo. É claro que eu estudo, mas também a gente está sempre inteiro sendo sugestionado pelo que a gente vê. E aí a gente só vai vendo gente zururu, gente com a cabeça tortinha. A gente começa a achar, né, podemos achar, que, nossa, eu tô muito acima disso. Mas eu vou te dizer, quem tá muito, muito acima disso, não vai ficar com esse tipo de julgamento. Você entende? Essa não é a conduta de alguém que ama, entende? Tá tentando entender o que eu tô tentando falar? Dá pra compreender? Dá pra assimilar? Claro, você tem que saber quem você é e de onde você vem. E você tem que saber que tem ambientes que não, pra mim não me convém, porque não tem nada a ver comigo, não tem compatibilidade com quem eu sou. Isso é uma coisa. Outra coisa é você começar a observar que as pessoas estão com a cabeça tortinha e você começar a cair em processos de julgamento. E aí você vai começar a cair em processos de orgulho e de vaidade com todo o progresso já adquirido por você, moral e intelectualmente. Isso é uma brecha deste tamanho para obsessões profundamente complexas. Isso é a brecha que o diabo queria para te usar em função dele.
porque você despreza essas pessoas, você julga essas pessoas. Então, por mais evoluído que você seja, a verdadeira evolução não julga ninguém. O verdadeiro evoluído não vai olhar para as pessoas e vai falar assim, é porque você é um isso, você é um aquilo. Você entende? Mesmo que seja verdade. Você vai olhar para essas pessoas e você vai amá-las. Você não vai ter por elas uma ideia, um sentimento de coitadismo. Ai, tadinho dele, é porque ele é um coitadinho. Não, cara, não. Não é tadinho. Não é coitadinho. Você tem que olhar pro cara e pensar em Deus, elevar a sua mente a tom e falar, pai, desperta esses meus irmãos para a realidade. Porque eles estão fazendo da vida deles coisas tristes. Eles não sabem que eles são anjos adormecidos. Eles não sabem o potencial, ou seja, toda a realidade suscetível, possível de acontecer e que acontecerá no momento propício, mas que ainda não aconteceu. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem o que eles fazem, quem eles são, né? Então você não vai falar tadinhos no sentido, porque ele é um coitado. Não. Você lamentará. Mas você lamentará o desperdício. E porque você os enxerga como uma unidade com Deus, mesmo que eles estejam adormecidos para isso, você fará o que tiver ao seu alcance, mesmo que seja a oração apenas, que é muita coisa, para que eles sejam despertos para Deus. É isso que você fará, entende? É isso que você procurará manifestar. E não ficar no sentimento de que, é isso, você é um aquilo, você é um aquilo outro, que, você não. Porque aí a gente começa a cair em discursos moralistas também. A gente começa a distorcer a realidade. E olha, veio de um espírito, luz. Mas é uma luz fraca. É uma luz fraca e uma luz ainda pouco maturada. Porque a verdadeira luz é humilde, absolutamente humilde e amorosa. Por quê? A luz imatura é orgulhosa, porque é uma luz nascente, ascendente ainda, não está consolidada. Então ela é imatura. E porque ela é imatura, ela se orgulha. Ela se orgulha das suas conquistas. Mas não tem que se orgulhar. Aliás, você entende? É claro. Vou ver, que bom, consegui. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu começar a achar que os meus avanços são muita coisa. E olha aí que eu falei, o cara estuda, mas ainda não assimilou que o universo é imenso. E que legal que eu consigo evocar não sei o que aqui dentro de casa. Lindo. Mas, cara, tem espírito que está criando galáxia. Tem espírito que está criando universo. Tem espírito que está criando um cosmos. Está liderando um cosmos. O que é incorporar o espírito em casa? O que é evocar não sei o que dentro de casa? Não é nada. É coisa nenhuma. Porque tem tantos que fazem mais que eu. Tem tantos que fazem mais que eu, melhor que eu. Sabe? E mais conectados e mais puros naquela manifestação. E aí eu fico orgulhoso porque eu estou incorporando espírito. E aí eu fico orgulhoso porque eu estou não sei o que com o espírito. Aí eu fico orgulhoso porque eu estou vendo não sei que dimensão. Aí eu vou me orgulhando. E vou me orgulhando e vou achando, nossa, porque eu sou importante. Vou me envaidecendo e quero que as pessoas vejam. Porque eu me orgulho tanto desses potenciais adquiridos. Eu fico tão orgulhoso de ser usado por Deus. Eu fico tão orgulhoso de ter contato com essa dimensão que eu vou me envaidecendo de tal modo. E a vaidade tem a ver com o outro. E aí eu quero que os outros validem isso. E quando tem alguém que de repente não concorda que eu sou tudo isso, isso vai me irando. Quando eu percebo que as pessoas eventualmente não dão tanta moral para isso, vai me estressando. Quando eu percebo que as pessoas não concordam com o que eu tô falando, mas eu sei que é verdade, isso vai me gerando ódio. E olha que eu sou um espírito luz, mas uma luz imatura, ascendente ainda, que tem muito para caminhar, que tem muito para conhecer. Então, nos mundos inferiores, nos mundos de terceira ordem, a gente vivencia também essas múltiplas confusões que a gente vivencia evolutivas, porque assim como esses inferiores não podem ficar sem uma supervisão invisível e física, os que são os servos da luz estão ali também para aprender.
Em contato com esses equivocados, se eles souberem aproveitar a oportunidade, eles terão o processo evolutivo deles acelerados também. Porque Deus quer que ele se livre disso. Porque Deus está vendo que ele é uma luz ascendente. E Deus quer que ele seja uma luz consolidada, irradiando para o universo e o cosmos infinito. Só que ele tem que se despojar daquelas vaidades e daquele orgulho que é tão sutilzinho, mas tão sutilzinho, que se você não tiver atenção, você nem considera como tal. Então você tem que ter contato com seres primitivos para você achar que você é muita coisa, sendo que você não é nada disso. Ninguém é. Só Deus o é. E você se despojar disso. Então você tem que ser confrontado no seu ego, desacreditado, ofendido e tudo mais, para que você seja lapidado na sua luz. Diziam os espíritos, nada como a atitude de irmãos muito equivocados para se lapidar uma pedra que é muito bela. Entende? Então é justamente os seres luz que vão passar sim por provações, sim. Porque a gente não tem que se envaidecer com aquilo que a gente faz. Porque é aquilo que a gente já falou. Porque não é grandes coisas. Entende? Mesmo que seja, mas não é nesse mundo. A gente não é. Não é. E é aquilo, mas é grandes coisas lá, não sei na onde, em Vênus, não sei o que, na Urarcturus, não sei na onde, Pleiades. Cara, legal, mas aí tem os outros mundos ainda acima desses, e outros acima ainda desses, e outros aí. E você percebe que não é sobre uau, mas é sobre o propósito disso. É sobre o porquê eu faço o que eu faço. Faço por amor, faço para me aparecer, faço porque amo, faço porque sirvo. Sirvo a quem? A Deus? Então, se eu sirvo a Deus, eu estou servindo o meu próximo. Porque todo serviço a Deus é um serviço para os seus filhos. Principalmente os mais atrasadinhos. Entende? Por isso que Deus se emociona quando ele vê seres que se comprometem com um processo evolutivo de seres muito draconianos, muito obscurecidos no mal. Deus se emociona quando vê que irmãos, luz, querem se comprometer e se comprometem com o progresso de uma pessoa muito tortinha da cabeça. Porque é aquele que mais precisa de Deus. É o que Deus mais quer perto dele. Porque ele sabe que você anda com as suas pernas, mas aquele ali ainda não anda. Ele precisa de alguém que olhe para ele e fale assim, meu irmão, vamos, bobagem isso. Vamos caminhar aqui junto. Então, quando Deus vê filhos dele, luz ascendentes, entendendo essa dinâmica, e já não mais julgando, já não mais achando que é superior, já não mais achando o outro inferior. Ele é inferior no sentido evolutivo, mas não inferior no sentido que vale menos perante Deus. É isso que eu estou falando. Porque no ego espiritualista, a gente pode começar a crer que a gente vale muito para Deus. E todos valemos, mas a gente pode começar a achar que pelas coisas que nós fazemos na presença de Deus, aliás, pelas coisas que Deus faz através de nós, é muito comum começar a crer que é porque se é especial e o outro não é. Isso é uma cilada. Isso é uma senhora cilada. Uma senhora cilada. Avancemos mais um pouco. Então, esse tipo de coisa acontece. Sabe? Existe na gente o que os espíritos superiores nos dizem, que são as nossas potencialidades, que são o nosso potencial adormecido. Que é isso? É tudo aquilo que tem possibilidade, é suscetível, é capaz de se manifestar na realidade, mas ainda não se manifestou. Ele ainda não germinou. Ele ainda tem que passar por alguma ativação para que ele possa vir para a tona. Só que toda essa potencialidade a qual se refere é essa potencialidade divina, é propriamente a manifestação viva do Deus, da centelha em você.
dentro de você. Falamos um dia sobre a questão das coincidências, né? Que são todos os processos que acontecem simultaneamente, paralelamente, às vezes um sem a consciência da existência do outro, mas mesmo assim um está determinando o outro, um está definindo o outro e um está atraindo o outro. Sabemos que não existe nada fora de Deus e tudo o que existe é Deus. E Deus quer sempre manifestar-se, quer sempre irradiar-se, quer sempre aparecer plenamente. Não de maneira autoritária, mas de maneira amorosa, de maneira a se mostrar pela aceitação dos seus filhos que estão ali. Assim é Deus. Então toda a divindade potencial, todas as virtudes espirituais em potencial que os espíritos possuem, é em si mesma a própria manifestação viva do Deus, em estágio de dormência, em estágio de hibernação naquela consciência, sim, mas ainda vivo, porque só existe vida, não existe nada fora disso. Morte não existe. Existem manifestações de vida tão degradantes, tão repulsivas, tão petrificantes, que você fala, tá morto. Mas ainda assim de um jeito meio bizarro, né? Sem entrar muito nos mais e mas, ainda assim vida. Deus ali vive, está em hibernação, mas vive. Imagine você, a gente ainda está falando da questão da transição planetária, hein? Imagine você que essas potencialidades hibernatórias, não sei se essa palavra existe. Imagine você que essas potencialidades em estágio de hibernação estão vivas, mas estão em hibernação. Estão muito obscurecidas pelo mal que determinada criatura foi alimentando-se. Mas imagine você que isso é o próprio Deus, vivo, pulsante ali. Legal. Esse Deus, esse vestígio, essa partícula de Deus é tão poderosa e é tão magnética em si mesmo, tem uma atração tão absolutamente incompreensível para nós, que essa centelha hibernando naquele ser bem obscurecido pelo mal, atrai para si, puxa para si, numa força estrondosa, leve o tempo que for, 1000 anos, 10.000 anos, não sei quantos quinquilhões de anos, o tempo que se faça necessário para que essas múltiplas incidências complexas tenham que acontecer, para que tal coisa chegue, que esse Deus vivo atrai justamente o potencial, ou seja, existe num estágio de possibilidade, mas ainda não conseguiu se manifestar porque precisa de alguma aderência, precisa de algo para ativá-lo. Esse Deus aqui, nesse ser obscurecido, é capaz de atrair e de puxar para si aquele potencial, aquele código, aquela energia de um outro ser, igualmente obscurecido pelo mal também, lá às vezes em outra galáxia, em outro universo, e ele puxa para si. Acontece que, quando nós passamos por esses processos transitivos de reintegração, né, de imigração de povos para outros mundos, muitos vão se deparar com seres que eles nunca nem viram na vida deles. Mas um e o outro se puxou. Um atraiu o outro para si. A centelha divina dele atraiu a centelha divina do outro. Mas tá adormecido, tá? Mas tá ativo. Porque Deus, gente, não existe nada mais forte que Deus. Então, sim, por intermédio da autoridade do Pai e da sua inteligência em atividade, ele sabia. E o seu espírito sabia, sem que soubesse. E o do outro sabia, sem que soubesse. Todos regidos por uma orquestra invisível, altamente sutil, de que aquela energia obscurecida ali
seria o gatilho necessário para despertar a energia obscurecida aqui. Olha que coisa interessante. Vocês entenderam o que eu disse? Então, não existe desgraça nesse sentido. Não existe uma condenação nesse sentido. Pô, mas tem-se dito que muitos espíritos vão para planetas inóspitos com uma natureza altamente hostil, com uma civilização 1000 vezes mais hostil que a natureza. E aí você me diz que isso não é mal? Não. Porque foi justamente a atividade inteligente de Deus em tudo o que há, que entendeu e que previu e que te arrastou, Deus em você, que te arrastou para a humanidade e para o planeta, para mesmo a galáxia, mesmo o universo, mesmo o cosmos, que te arrastou para o lugar onde você deveria estar, para que fosse ativado o que precisava ativar por intermédio daquelas energias e daquelas circunstâncias, a realidade divina que existia em você, que estava adormecida, que veio vindo adormecida há milênios fazendo o que não presta. E Deus tentou ativar de todo jeito, mas não foi. Mas aí Deus observou e viu, então será desse jeito. Então Deus, vivo em você mesmo, te levou, te atraiu com um teor altamente, um tipo de um magnetismo, um tipo de uma força incompreensível para nós, te levou e está puxando seres ainda encarnados, mas em breve desencarnarão, está puxando esses seres para os ambientes e para habitar mundos e humanidades compatíveis com ele em vibração, mas que guardam em si mesmo esses outros seres também obscurecidos, os códigos necessários à ativação definitiva da realidade divina dentro de cada um deles. Entendeu isso? O que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que não existe sofrimento. Poxa, mas eu vou ter que ser degolado lá na onde? Poxa, mas lá vai ter um tigrinho dente de sabre, lá vai ter o urso não sei de que tamanho, lá vai ter não sei o que, não sei de que jeito. Sim, mas foi a própria escolha do espírito fez com que o Deus vivo dentro dele percebesse, soubesse e está agora o conduzindo para aquilo que ele precisa. Porque é isso que ele precisa para ascender. É a escolha dele. Ah, mas não haveria um outro jeito? Se ele quisesse, sim. Mas ele teria que querer. E teria que querer muito forte. Coisa que ele não quer. Às vezes até quer, mas não muito forte. Um espírito falou outro dia, a gente precisa desmistificar isso de que Deus não tem pressa. Deus tem pressa sim, muita pressa. Uma pressa perfeita de que estejamos todos o quanto antes na sua divina presença. Onde quer que estejamos, nesses mundos ou em mundos mais elevados, ele tem pressa sim. Ele quer a gente perto dele para anteontem sim. Principalmente essa humanidade aqui que está há milênios no mal, explodindo mundos e se degolando um ao outro e não aprende nada. Então, será necessário a centelha está atraindo essas criaturas para outras centelhas, que terão elas e eles em si, reciprocamente, o gene necessário para ativá-los. Na dor? Sim, na dor. E outros não necessariamente. Porque veja, a transição, ela prevê essa realocação de povos, de seres, sim. Mas nem todo mundo vai para mundos primitivos, né? Primitivos eu digo maus. Às vezes você vai para um mundo mais primitivo que a Terra, mas moralmente lá é mais elevado. Não vai ser elevado do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, mas será elevado do ponto de vista moral.
E é justamente o que essa humanidade tem urgência. É o que essa humanidade precisa de moral. Então, muitos vão para planetas bem complicadinhos. Mas é a centelha. Um tá atraindo o outro, porque assim escolheram. Porque à medida que foram escolhendo o que quer que tenham escolhidos, foram definindo os destinos e as escolhas e encadeando e desencadeando essa roda da vida. Essa roda dessa consciência universal. Então, as escolhas foram mudando os códigos não foram mudando os resultados das contas e da matemática. E algo que poderia ter sido de um jeito, foi se decidindo que queria que se fosse de outro. Mas seja como quer que seja, é Deus que está ali. É Deus que está ali, fazendo o possível para direcionar para o melhor caminho, para o caminho menos doloroso. Mas o filho quer a dor. Pois que seja feita, então, assim, a vontade do Filho. Porque Deus é o primeiro servidor. Aliás, Ele é o único. A gente nada faz. É Ele que faz, através de nós. Ainda agora, nesse vídeo, né? Por meio das minhas palavras e de tantos outros, é Ele que faz. Não somos nós, entende? Não somos nós, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, não somos nós que fazemos quando se decide servir a Deus. É Ele que faz. Ele é o único servidor, operando por nós, para nós e em nós o tempo inteiro, ininterruptamente. Por mais cego para Deus que a criatura esteja, ela nunca está sem Deus. Entende isso? Deus está sempre ali. Ela não está consciente disso e eventualmente não desfruta das benesses de estar na presença do Pai. Mas isso é uma escolha, mas Ele está ali, aguardando e creia, trabalhando para que ela acorde, para quebrantá-la, para fazê-las acordar, para cuspir para a vida. E respeita a escolha do filho, que quer crescer com a chicotada no lombo. Respeita. E não oferece resistência para isso. Tenta muitas maneiras para reverter o caminho da dor. Mas, mediante a tantos sinais, tantas coisas que Deus sinaliza, filho, não precisa disso. Você sabe que você não precisa tomar na cara pra você que tá perto de mim. Ai, mas eu quero tomar na cara. Filho, mas não precisa, mas eu quero, por favor. Eu quero tomar na minha cara. Você quer? Eu quero, por favor. Deus vai respeitar. Olha que coisa bonita. Olha como Deus é bom, gente. Como Deus tem um coração bom. Deus é o primeiro, na verdade, o único servidor. A única coisa que Ele exige e cobra de nós é verdade, é sinceridade, para que Ele possa trabalhar. Porque enquanto existir a mentira, enquanto negarmos as coisas que estão dentro de nós, por mais sórdidas que elas sejam, enquanto existir mentira, Ele não pode trabalhar. Enquanto existir dúvidas, Ele não pode trabalhar. Mas Ele quer trabalhar. E mesmo que Ele não esteja trabalhando, entre aspas, porque a gente não autoriza, Ele estará fazendo o que Ele pode dentro daquilo que Ele pode. Dentro daquilo que Ele pode. E Ele pode tudo. E Ele pode muito. Infinitamente. Para despertar a gente. Seja na dor, seja no amor. Tá certo? Muito obrigada, meus amigos. E até o próximo vídeo.